Olá, estudantes! Hoje a gente vai iniciar o estudo de transformadores, fazendo uma breve introdução a respeito destes dispositivos, que não são considerados dispositivos de conversão eletromecânica de energia propriamente ditos, mas são dispositivos, são componentes indispensáveis em sistemas de de potência, e isso justifica nós estudarmos esse equipamento, esse dispositivo, porque eles permitem a geração econômica, né, a geração valor de tensão econômica e também a transmissão em níveis controlados e permitindo também aí a adequação a níveis de tensão econômicos também. E também esse dispositivo permite a distribuição adequada, né, em valores de tensão, né, considerando os valores de tensão para cargas e para determinados dispositivos. Então a gente vai iniciar analisando o circuito transformador, verificando a sua ação de transformação, observando o circuito magnético simples, né, essencial ao estudo de transformadores. Então, basicamente, um transformador ele consiste em um circuito, né, que possui dois ou mais enrolamentos, e esses dois ou mais enrolamentos eles necessariamente têm que ser acoplados por um fluxo magnético comum, que a gente representa aqui pela letra φ. Né? Então, se um desses enrolamentos, que a gente vai chamar de primário, for conectado a uma fonte de tensão alternada, cuja tensão, o valor de tensão seja V1, então a gente vai observar a existência de um fluxo que vai ser variável no tempo e que vai enlaçar, né, vai concatenar tanto o enrolamento primário quanto o secundário, e a amplitude desse fluxo ela vai ser variável e vai depender da tensão do primário aplicada no enrolamento primário, da frequência em Hertz e da quantidade de espiras no enrolamento primário. Então, a porção do fluxo que é criado no primário e concatena o enrolamento, que nós vamos chamar de secundário, nós chamamos de fluxo mútuo. E esse fluxo mútuo vai induzir uma tensão no secundário, cujo valor dessa tensão vai depender aí do número de espiras do secundário, da amplitude ou da magnitude desse fluxo mútuo e também da frequência de operação do sistema. Se a gente estabelecer uma relação ou uma proporção entre as quantidades de espiras do primário e do secundário, nós podemos obter do transformador praticamente qualquer relação de tensão ou relação de transformação. Então, fazendo um resumo do que a gente viu, né, a gente vai ter um enrolamento primário que vai conduzir uma corrente ao, em seus terminais, ser inserido uma diferença de potencial, e a indução dessa corrente variável no tempo cria um fluxo nesse enrolamento, e esse fluxo concatena o enrolamento secundário, induzindo uma tensão no enrolamento secundário. Então, a essência de funcionamento do transformador é que exista esse fluxo mútuo que concatena tanto o enrolamento primário quanto o enrolamento secundário. Essa ação ela pode acontecer tanto no ar, entre dois enrolamentos próximos, mas preferencialmente em transformadores nós utilizamos materiais cuja permeabilidade magnética é muito maior do que a permeabilidade do espaço livre. Isso porque nós delimitamos o fluxo a um caminho magnético preferencial facilmente magnetizável, porque essa permeabilidade é mais elevada que a permeabilidade do espaço livre. Então, normalmente nós dizemos que os transformadores possuem o que a gente chama de núcleo de ferro, porque esses materiais, o ferro silício, são materiais que têm facilidade de magnetização e algumas aplicações específicas para transformadores, né, necessárias para diminuir as perdas, como a gente vai ver nas aulas futuras. O uso desses materiais ele é necessário para diminuir o que a gente vai chamar daquela parcela do fluxo que foi criado no enrolamento primário, que se perde quando circulam por fora do material, porque o material ele tem uma permeabilidade muito maior do que a permeabilidade do espaço livre,
mas essa permeabilidade ela não é infinita. Então, uma parte desse fluxo criado no enrolamento primário não chega a concatenar o enrolamento secundário. Somente o que a gente chamou de fluxo mútuo, que chega ao secundário. Essa parte do fluxo criado no primário, que não concatena o enrolamento secundário, nós chamamos de fluxo dispersivo, né? Então, esse fluxo dispersivo, ele tem um papel fundamental na operação do transformador.